Você já se sentiu rejeitado? E eu vou começar lendo o versículo que está em Efésios 1:4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. E eu vim expor um pouco aqui, né? Vim falar com vocês como amigos, familiares, irmãos da fé. É um tema difícil falar, né? Sobre rejeição, é um tema muito difícil. É uma ferida aberta que está sendo curada, que está sendo transformada, que vai ser usada para glorificar e honrar o nome de Deus mais uma vez. E essa área é uma área que eu tenho tentado fugir muito, mas é preciso passar pelo processo, né? Em todas as áreas, tudo que a gente precisa ser curado, a gente precisa passar pelo processo. E quem sou eu para não querer passar pelo processo, né? É um tema que dói, né? E dói muito. Mas eu aprendi que Deus quer me capacitar, Ele quer me usar. E eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, né? Mesmo doendo, Ele tem um propósito para tudo. E através da minha vida vai vir cura. A gente às vezes não entende, às vezes a gente não entende o processo, o porquê, mas nossos dias já estão escritos, né? E Deus sabe de todas as coisas. Eu aprendi que ser vulnerável é pedir socorro, é pedir ajuda para as pessoas, é expor o que você está sentindo, e principalmente expor tudo isso a Deus, porque assim, Ele sabe, Ele sonda nossos pensamentos, Ele sonda o nosso coração, mas Ele também quer ouvir da gente, né? Ele quer escutar a nossa voz. Então a gente precisa ser vulnerável também. E ser vulnerável não é ser fraco, na verdade é ser verdadeiramente forte e corajoso e ousado. Mas resumindo, o porquê eu vim falar sobre esse tema, né? Eu não sabia que eu tinha essa questão, né? Na verdade eu acho que lá no meu subconsciente podia ser que eu soubesse, né? E mais ou menos há 1 mês e meio eu passei por algo que mexeu comigo profundamente. Me abalou de uma forma assim, emocionalmente bem difícil mesmo. E foi em uns dias, assim, acho que foi 1 semana, 2 semanas até eu conseguir me reerguer. E talvez tudo isso, essa rejeição tenha vindo de algo na minha infância, na minha adolescência. Eu não sei dizer, né? Eu teria que buscar na psicologia, fazer terapias. Pode ser que dessa forma eu conseguisse entender o porquê tem essa questão da rejeição. Mas graças a Deus eu consegui enxergar e estou sendo curada. E quando aconteceu isso, há 1 mês e meio atrás mais ou menos, eu me vi em um lugar muito triste, sozinha, como se eu estivesse no escuro, numa sala sozinha, escura. E, gente, eu me sentia tão mal, eu senti tantas sensações ruins, tantos sentimentos ruins, que é até difícil de descrever. Mas com isso eu aprendi e eu entendi que Deus já me tinha me tirado daquele lugar, que eu não pertencia mais àquele lugar. E o Espírito Santo, ele veio examinar meu coração. Eu pedi para ele sondar o meu coração, como o salmista fala, né? Eu não lembro agora em qual salmo tá, mas tá lá em um dos versículos do salmo. E ele examinou meu coração e trouxe todas as feridas e expôs todas as feridas, pelo menos as que eu sei, né? Porque sempre é um processo, né, que a gente precisa passar. E essas feridas precisam ser curadas. E depois desse processo que eu passei por umas 2 semanas, Deus falou comigo para eu trazer esse tema aqui para vocês. Só que eu falei, gente, como é que eu vou falar isso? Como eu vou falar sobre esse tema? Porque eu vou me expor de uma forma, assim, difícil, né? Mas eu falei assim, amém, né? E se passou quase 1 mês e eu estou aqui e vim falar para vocês. Eu aprendi a depender somente dele, de Deus. Eu aprendi principalmente a entender que eu não preciso buscar aprovação, aceitação, eu não preciso me encaixar nos lugares para fazer parte de algo, porque eu já sou aceita. E a própria palavra de Deus diz, eu vou deixar vou deixar algumas referências para vocês buscarem e meditarem, que a própria palavra fala, porque somos aceitos por Ele e precisamos buscar somente a aprovação dEle. E não devemos buscar em pessoas, né? Porque, enfim, somos seres humanos. Eu estou sujeita a machucar uma pessoa, a pessoa me machucar, estamos sujeitas ao erro, né? Às vezes a gente não faz de propósito, às vezes é inconsciente, mas pode acontecer, né? Eu vi uma frase uma vez no TikTok, que é até meio pesada,
o que eu vou falar, mas a gente alguma vez na vida já foi o vilão na história de alguém. E às vezes a gente fica com aquela sensação, ai, mas só as coisas acontecem comigo, mas em algum momento eu também já machuquei alguém, né? Às vezes inconscientemente, mas às vezes a gente fala uma palavra ou toma uma atitude que machuca alguém. E por isso que não devemos buscar em pessoas, e sim em Deus. Ele não nos machuca, Ele é nosso Pai, Ele é Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é o amor. Assim, palavras nenhuma são suficientes para descrever quem é Deus. Você pode buscar na Bíblia, tem muitas referências na Bíblia inteira falando quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, mas eu acredito que mesmo todas essas palavras não descrevem um todo quem Ele é, porque eu acho que assim, é algo imaginável, o amor dele, o poder dele, a glória dele, a santidade. Eu acho que é difícil até de expressar, né? Eu fico imaginando, você fala, gente, que Deus poderoso, que Jesus lindo. O amor dele nos cura, nos restaura, nos capacita, nos dá força. E é o que eu tenho buscado, mais dele e menos de mim. Menos da Jasmine, menos das minhas coisas, dos meus pensamentos barulhentos, dos meus desejos que muitas vezes são ruins. E eu tenho buscado mais dele, buscar realmente a plenitude nele. O vídeo de hoje eu não vou deixar muitas referências bíblicas, eu não vou ficar me alongando muito. Se eu não me engano, acho que são 5 ou 6 referências que eu vou deixar aqui embaixo para vocês meditarem na palavra dele, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho. E eu também quero deixar para vocês um desafio. Examine seu coração, peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. Derrame tudo aos pés do Senhor. Derrame suas frustrações, seus medos, suas aflições, seus pensamentos, seus sonhos. Peça ajuda, seja vulnerável, se permita ser vulnerável. Se permita ser curada, se permita ser transformada, se permita que a sua mentalidade seja transformada. Tudo que eu tô falando aqui, por mais que eu não venha trazer muitas referências bíblicas, tudo está na Bíblia. E é isso, gente linda. Jesus é lindo. Jesus é lindo. E eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu consigo fazer sem chorar. Fui muito tratada. Mas é isso, pessoal. Em breve postarei mais. Vou tentar ser mais constante com os vídeos. Mas tá tudo sendo direcionado por Deus. E eu espero que esse vídeo caia em terra fértil, que a pessoa ou pessoas que precisam ouvir venha estar aberta, com os seus ouvidos sensíveis ao Espírito Santo, com o seu coração aberto para o trabalho que Deus quer fazer na sua vida. Grande beijo, fiquem com Deus. Se precisarem de uma oração, me mandem mensagem, que vamos juntas buscar mais o reino.